O Maio Laranja é uma iniciativa que busca dar visibilidade ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. A campanha de conscientização surgiu por entender que, para combater qualquer problema, é necessário conhecê-lo. É preciso discutir, provocar conversas sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, na tentativa de trazer conhecimento que possa ser libertador. A cada hora, minha gente, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. Segundo dados da campanha, todos os anos 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem que somente 7,5% dos casos cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, podem ser muito maiores. Hoje eu converso com a Amanda Rodrigues, idealizadora da campanha Maio Laranja. Olá, Amanda, bem-vinda por aqui. Boa noite. Olá, boa noite, Darcy. Boa noite, todo mundo que está em casa assistindo. Vocês vão ver eu aqui do carro, gente, com uma iluminação um pouco festiva aqui, com os carros que estão passando, mas moro em São Paulo, capital, não consegui voltar para casa depois de um compromisso, mas não queria deixar de todo modo de participar aqui com vocês. Boa Legal, noite. a gente super te entende, viu? Bem-vinda por aqui. Está com a gente também o doutor Iberê de Castro Dias, juiz, assessor da Corregedoria Geral de Justiça em assuntos da infância e da juventude do estado de São Paulo. Olá, Iberê, boa noite. Olá, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado pelo convite. É essencial a gente tratar desse tema, um tema tão relevante, tão importante para assegurar direitos de crianças e adolescentes. Verdade. Doutor, eu começo contigo. O que é considerado abuso sexual? Explica pra gente quais são as principais leis e regulamentos relacionados aí ao combate à exploração sexual infantil no Brasil. O termo abuso sexual é um termo genérico, né? Nesse termo entram vários crimes que existem previstos na lei brasileira. Isso pode abarcar, por exemplo, o crime de estupro, pode abarcar vários crimes que estão ali no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, produzir os materiais pornográficos, explorar sexualmente crianças e adolescentes, ganhando dinheiro a partir dessa exploração sexual, enfim... Há uma diversidade de crimes que acabam entrando nesse grande nome de abuso sexual, né? Mas o grande ponto em comum entre todos esses crimes, primeiro é que são fatos completamente abjetos, obviamente, mas além disso são fatos que são absolutamente determinantes para a vida das vítimas. As vítimas acabam carregando consequências desses fatos para o resto das suas vidas. É claro que há formas de amenizar, formas de tentar atenuar o que aconteceu, mas todos esses crimes têm em comum o fato de serem uma marca profunda, uma cicatriz profunda que a vítima acaba carregando para o resto da sua vida. Certo, doutor. Em relação às leis e regulamentos sobre isso? A Constituição Federal prevê que a lei vai tratar do abuso e da exploração sexual. Além disso, existem crimes previstos no Código Penal, como no caso do estupro, como no caso da corrupção de menores. Existem crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem ali 6 crimes previstos, como esses que eu mencionei, né? A história do armazenamento de material pornográfico, a produção do material pornográfico, enfim, tem uma série de crimes previstos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente também. Então, principalmente o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Manda, como surgiu a necessidade de fazer uma campanha de conscientização ao abuso e à exploração sexual infantil? Bom, leis não faltam, né? Uhum. Pois é, né? A gente sempre teve aí, sempre não, mas desde muito tempo, leis e regulações a respeito do abuso da exploração sexual infantil no Brasil. Mas, na verdade, o que a campanha do Maio Laranja se propôs a fazer foi colocar um holofote nisso, né? Foi falar a respeito disso. Na verdade, eu, infelizmente, faço parte dessa estatística triste. Fui uma criança que sofreu abuso na infância e, na verdade, só consegui nomear assim e dizer, bom, eu sofri um abuso quando já como mulher adulta fui fazer terapia e percebi que eu tinha ansiedade, depressão e coisas assim, e puxando esse fio, eu entendi que eu tinha sofrido um abuso e que muitas coisas que eu sofria na minha vida adulta tinham sido consequência desse abuso. E a partir do momento que eu cheguei a essa conclusão,
eu comecei a compartilhar com poucas pessoas ali, amigos, né, pessoas de confiança, e entendi o quão aquilo era comum, infelizmente. Como você disse no início, essas estatísticas, infelizmente, são muito, né, subnotificadas, nem todo mundo né, mexe nisso, às vezes porque, aliás, se eu não me engano aqui de cabeça, 80% são conhecidos, né? São parentes, às vezes, como no meu caso foi um parente, então muitas pessoas nem chegam a denunciar. Então, assim, é uma coisa muito, mas muito comum, infelizmente, no Brasil. Muitas pessoas, muitas crianças passam por isso. E uma coisa que eu acho que as pessoas não têm noção é que uma criança, né, ela carrega aquilo de verdade para o resto da sua vida. É possível sim ter cura, é possível, totalmente possível. Eu sou uma adulta feliz, totalmente, sabe, plena e tenho uma vida, enfim, como qualquer outra pessoa, mas eu vou te falar que é muita dor e é muito difícil. E a criança de hoje é o adulto de amanhã, né? Então, eu acho que para que a gente tenha uma sociedade saudável, pessoas, né, que estejam aí no seu melhor, entregando para as pessoas, para a sua empresa, para até gerando riqueza mesmo para o país, sei lá. A gente precisa de uma pessoa saudável numa sociedade, né? Então, isso foi algo assim que eu idealizei e falei, não é possível, as pessoas têm que comentar sobre isso, a gente tem que ter rodas de conversa sobre isso, a gente tem que parar de estigmatizar. E aí eu criei essa campanha no Instagram, onde convidei, eu sou cantora, né? E aí convidei 40 amigos influenciadores. Vamos trocar o perfil para laranja no dia 18 de maio. Foi um sucesso a campanha. Organicamente, a gente foi de 0 a 150 mil seguidores em 10 dias de campanha em 2020. E hoje a gente está aí no 4º ano de campanha, falando, né, a respeito dessa atrocidade, desse câncer que assola muito o nosso país. E é por isso que a gente traz esse tipo de assunto aqui, porque a informação pode ser libertadora, eu digo sempre isso. Doutor, quais são os procedimentos para denunciar casos suspeitos de exploração sexual infantil e como é garantido aí o anonimato do denunciante? A principal via de denúncia é o Disque 100, né? É uma via simples, fácil, basta pegar o telefone e ligar 100, inclusive assegurando a possibilidade de fazer a denúncia anônima, né? A pessoa não precisa se identificar. Além disso, é possível também fazer a denúncia ao Conselho Tutelar, às delegacias de polícia, ao Ministério Público. Enfim, são várias as portas para recebimento dessas denúncias de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. O mais importante de tudo é que essas denúncias sejam feitas. A gente tem realmente um problema muito sério, que você vem tratando desde o começo da matéria, sobre subnotificação desses casos. Isso é muito relevante, muito problemático no país. Primeiro, a gente tem que parar com essa ideia de que isso é um problema só da outra família, da família deles, eu não tenho que me meter nisso. Não, isso é um problema de toda a sociedade. Direitos de crianças e adolescentes precisam ser assegurados pela Constituição, por toda a sociedade. Todo mundo tem que meter a colher nisso. Então, se alguém sabe de hipóteses de exploração sexual, de abuso, de estupro, envolvendo crianças e adolescentes, ainda que não seja da própria família, deve fazer a denúncia. É essencial que essa denúncia seja feita para que os órgãos competentes tenham como investigar e, eventualmente, tirar a criança daquele ambiente, né? Mais do que punir o agressor, que também acaba sendo uma consequência, tirar a criança daquele ambiente de risco, né? Minorar as consequências maléficas para a criança. Para isso, é essencial que se faça a denúncia. Um outro ponto que eu acho muito relevante também, e que foi tratado aqui, a história de que o abusador não é alguém que tem a cara de maluco, não é um estereótipo. O abusador é a pessoa comum que frequenta o almoço da família de domingo. Na vasta maioria das vezes, vastíssima maioria das vezes, o abusador é um familiar. É o tio legalzão, é o primo legalzão, pode ser um irmão mais velho, padrasto, pai, avô. Normalmente é um familiar. Quando não é familiar, é alguém íntimo da família, alguém que frequenta a família, que está dentro da casa da família e que nos momentos de descuido da família sempre acaba criando condições para abusar de crianças e adolescentes que estejam ali na família, longe dos olhos das demais pessoas. E aí a gente tem um outro problema, que é quando a criança conta o que aconteceu, não raro dizem que ela está mentindo, que ela está inventando, e a
as pessoas da própria família, as pessoas que são responsáveis por proteger essas crianças, acabam descredibilizando a história que a criança conta, achando que ela está inventando e tal. Então, esses pontos todos são muito importantes. É essencial entender que isso é algo que acontece dentro da família, né? Os abusos sexuais, a gente não está falando de um maluco que vai aparecer na rua, num beco escuro às 3 da manhã. A gente está falando do almoço de domingo, às 2 da tarde de domingo. É aí que os abusos sexuais acontecem com maior frequência, nas casas das pessoas. E é importantíssimo acreditar, levar adiante as histórias, as versões trazidas pelas crianças, né, para que as apurações possam ser feitas e, eventualmente, a gente consiga tirar a criança dessa situação de risco e punir o agressor. Manda, o abuso deixa marcas para sempre, né? Você falou isso, a gente ressaltou isso aqui. Como é isso para você? Quais marcas você identificou agora na vida adulta e como você lida com elas, né? Você falou que conseguiu superar muita coisa. Conta um pouquinho da sua trajetória para que a gente possa também, quem sabe, levar esperança para quem está em casa. A esperança é uma coisa que eu sempre busco levar nas minhas falas a respeito disso. Infelizmente, não são todos que conseguem, né, ter essa perspectiva de esperança, de cura. Muitas pessoas na vida adulta ainda levam muitas marcas, né, desse trauma. Mas eu, graças a Deus e a muita terapia e a muito trabalho duro mesmo, hoje vivo uma vida assim muito plena de verdade. Já não tenho mais traços nenhum desse trauma que eu sofri. Mas isso que o Iberê falou me chamou muita atenção, assim, porque o que me motivou a começar o Maio Laranja foi de verdade essa sensação de que todos nós somos responsáveis pelas crianças. Não é só o pai, não é só a mãe, não é só o tio, não é só... É óbvio que o tutor da criança, seja ele quem for, seja a avó, o tio, o padrinho, ele vai ter mais tempo com aquela criança, né? E ele vai ter, obviamente, ali um panorama melhor de como é que aquela criança está, não está. Muitas vezes o abuso se manifesta de uma maneira, de uma mudança sutil no comportamento, então é muito importante essa atenção ali. Às vezes a criança ela tem notas ruins no boletim, ou às vezes ela começa a ter comportamentos que não são comuns. Porém, é muito importante que toda a sociedade esteja engajada, não somente o tutor da criança, sabe? Porque a criança, ela não consegue se defender, ela não tem quem fale por ela, é a gente que precisa falar. Então, começar essa campanha também foi um motivo, assim, de muita cura para mim, ressignificou muita coisa para mim, porque eu ouvi muitas pessoas, assim, que tomaram a coragem de ir buscar uma terapia, de falar, adultos, né, que são crianças feridas. E eu tenho certeza também que a gente está ajudando muitas crianças, né? Porque isso aqui que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora, a gente só pode combater um problema que a gente conhece. Exato. A gente não pode combater um problema desconhecido, uma coisa distante. Então a gente tem que trazer para perto, nomear, dizer, é grave, é um problema que existe, está aqui debaixo do nosso nariz. E aí, a partir do momento que a gente começa a lotar, sabe, a visão das pessoas de referência, de informação, fica mais fácil a atenção, né? Aí essa pessoa vai estar jantando, almoçando em algum lugar, ou vai ter um sobrinho que talvez o seu tutor ele não está tão atento e ela vai lembrar daquilo que ela viu e vai poder interferir. Então, para mim, assim, hoje, graças a Deus, é um motivo de muita alegria fazer isso. E é possível, sim, procure a cura e é isso. É possível você viver uma vida feliz depois de passar por algo como esse. Que bom que para você deu tudo certo. Deus te abençoe muito. Obrigada, viu? Obrigada, doutor Iberê, também. Um abraço e que bom que vocês puderam contribuir bastante com informação aqui para gente. Obrigada, agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Obrigado, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.